Bom, ao se falar sobre o resgate das faltas e a superação das vicissitudes, percebe-se que, para isso, é preciso haver o que podemos chamar de resignação. E isso fazemos por acreditar na justiça de Deus. Bem, para que se saiba sobre esse sentimento, podemos então começar a falar sobre, por exemplo, os motivos de resignação pela confiança de Deus, conhecer o seu significado e entendê-lo como capacidade para suportar determinadas situações. Para uma melhor compreensão, a resignação é a ação onde um indivíduo se submete, mesmo não concordando a alguma coisa ou a um sentimento, abdicando a sua vontade de maneira passiva, em detrimento de uma situação familiar, profissional ou religiosa, né? Por outro lado, ela é também o ato em que a pessoa resignada renuncia a um comportamento ou a uma atitude em prol da vontade de uma religião, experimentando uma situação sem a intenção de fazer mudanças, aceitando pacificamente o sofrimento e as amarguras geradas pela dor que a vida lhe oferece. Apesar deste conceito, ao se analisar outras literaturas, pode-se entender que a resignação não é a aceitação dos acontecimentos por acomodação, nem por ignorância, muito menos por medo de alguma coisa que se ache inevitável, como a vontade de Deus. Indubitavelmente, tudo acontece em consonância com os desígnios de Deus. Mas o que tem de ser entendido é que a resignação é antes a compreensão de que determinadas situações vividas são de alguma forma necessárias ao desenvolvimento intelectual, moral e espiritual da pessoa, ou ainda decorrentes de suas atitudes perante esta vida ou de existências anteriores, podendo ser superadas com paciência. Mas, com certeza, essas pessoas podem se tornar ativas e conscientes daquilo que devem fazer para minimizar o sofrimento e as amarguras no decorrer dos acontecimentos desafortunados. Naturalmente, esta é uma questão interessante, já que, diante da resignação, o indivíduo deve inicialmente agir com paciência, pois é esse o sentimento responsável pelo controle emocional que conduz o indivíduo ao equilíbrio e ao desenvolvimento da capacidade de perseverar frente a determinada atividade, sabendo aguardar o momento propício para alguma atitude em paz, alcançando a compreensão sobre aquilo que está ocorrendo em sua vida. Bem, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 12, Allan Kardec dá um esclarecimento sobre os motivos da resignação, onde diz que, pelas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus inculca há um tempo a compensação que aguarda aqueles que sofrem e a resignação que torna benemérito o sofrimento como um prelúdio de cura. Diz ele também que estas palavras podem ser assim traduzidas: deveis vos considerar felizes por sofrerdes, porque as vossas dores são dívidas das vossas faltas passadas. Essas quando descidas vos pôr séculos de amarguras na vida futura, e assim deveis, portanto, julgar-vos ditosos por Deus, reduzir a vossa dívida com vós, permitindo pagá-la presentemente, o que vos assegura a tranquilidade do futuro. Em O Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 9,
questão 532, Allan Kardec tem um esclarecimento da espiritualidade sobre o poder dos espíritos em desviar os males de certas pessoas e para elas a prosperidade. Quando lhe disseram inteiramente, porque a mal pertence mas minoram os males, mas depende frequentemente delas desviar esses males, ou pelo menos atenuá-los. Deus deu a todos a inteligência para que seja utilizada, e é sobretudo por meio dela que os espíritos nos socorrem, sugerindo pensamentos favoráveis. Porém, eles não assistem senão aos que sabem assistir a si mesmos. E esse é o significado das palavras: buscai e achareis, bateis e se vos abrirá. Lembramos-nos de uma história que se passara há mais de 50 anos, quando ainda era jovem, que agora já estou com 74. Ainda me lembro bem do acontecimento. Um conhecido do bairro trabalhava como taxista em um ponto ao lado da nossa residência em Niterói. Nessa época eu morava em Niterói. Ele morava próximo dali e, pelo que nos contava, tinha uma vida feliz ao lado de sua esposa e de seus 2 filhos, uma moça de 16 anos e um rapaz de 18. Certo dia, domingo, enquanto ele ficava no ponto de táxi, a família foi assistir a um espetáculo no Grand Circus norte-americano que havia se instalado na cidade há poucos dias. Bem, algumas horas depois, tomamos conhecimento de que o circo estava pegando fogo. Eu fiquei muito surpreso até na época. Muitas pessoas ficaram desesperadas em vista de seus familiares terem ido ao circo naquele horário. Olha, foi uma tragédia. Muitas pessoas ainda se lembram desse incêndio. Contou-se entre pessoas mortas e feridas, que depois também faleceram, mais de 500 pessoas. Bom, a esposa e os 2 filhos do taxista estavam nesta lista. O homem ficou desesperado, porque há poucas horas tinha uma linda família e depois se viu sozinho. O infortúnio se instalou em seu lar, não teve jeito, né? Bom, o tempo passou, ele muito abatido e decepcionado com a vida pelo acontecimento, passou a ser confortado pelos amigos, né? Assim foi aos poucos se reanimando e, a partir de uma grande dose de resignação diante do ocorrido, começou a trabalhar pelo bem, oferecendo assistência a um grupo de amigos e também a pessoas desconhecidas necessitadas, no sentido de apaziguar o seu sofrimento por tão grande perda no caminhar de sua existência. Em paralelo, ele continuou o seu trabalho lá com um táxi, né? Mudamos daquele bairro de modo que ficamos um bom tempo sem ver o taxista. Mas passou certa vez, né? Quando resolvemos visitar amigos próximos à antiga residência, encontramos o antigo taxista, que a essa altura comandava uma pequena frota de táxi. Vejam só. Aí fiquei sabendo por ele que, com o decorrer do tempo, trabalhando em uma casa de assistência, conheceu uma mulher que era viúva, casando-se com ela, e vejam só, ela era mãe de uma moça de 23 anos e um rapaz que contava 25. Bom, o mais incrível é que moravam todos na antiga casa do taxista, que recuperou tudo que havia perdido com paciência, resignação e amor ao próximo, mostrando que o homem
está submetido à sua expiação, mas uma vez tendo resgatado a sua falta de outra existência, por meio dos desígnios de Deus e a sua vontade, pôde restaurar toda a sua vida e viver até o final de seus dias na Terra. É uma história bonita, né? Bem, o que se observa é que o ser humano, cultivando a paciência e a resignação, acaba por desenvolver a tolerância e a prudência, aprendendo a compreender e passar a fazer caridade, onde, ao lidar com aquele que tem necessidade, muitas vezes, sem querer, aprende como deve agir para se tornar melhor. A partir de então, há uma percepção de que a pessoa, ao ser resignada, passa a trabalhar a paciência, que é uma característica e até uma virtude, né? Em que o ser humano aprende a manter um autocontrole emocional que permite suportar contrariedades, incômodos, situações desagradáveis e até a lidar com problemas de difícil solução com calma e tranquilidade. Naturalmente, saber agir com paciência é, na verdade, não ser apressados, saber esperar, ser atento e cuidadoso com o que está fazendo. Em síntese, é saber ouvir, observar com atenção, sentir com sutileza, falar com moderação. Vejam que cultivar a paciência e a resignação traz para as pessoas grandes transformações. Isso porque acabam desenvolvendo a tolerância, que é uma virtude em determinadas circunstâncias, onde o indivíduo adquire a capacidade de ouvir e aceitar valores ou atitudes diferentes daquelas que possui, sob uma diversificada quantidade de formas de entender a vida, admitindo nos outros o seu modo de pensar, agir e de sentir. Mesmo que esses sejam contrários a boa parte das opiniões ou comportamentos estabelecidos pela sociedade em termos de normas ou valores morais. Certamente, o significado da tolerância é muito amplo. Como virtude, ela é vista pela qualidade embasada na indulgência, que é a ação de condescendência que o ser humano pode ter para aceitar o outro da maneira como ele é, sem subjugá-lo, mas tendo a paciência de compreendê-lo e até de ajudá-lo a sair de uma situação de intolerabilidade. É importante perceber outra transformação que ocorre pelo cultivo da resignação e da paciência, que é a prudência. Na verdade, esta é uma qualidade do ser humano, ou até pode ser considerada uma virtude, né? Onde ele se comporta em suas ações e atitudes, evitando perigo ou uma consequência danosa, denotada pela precaução, atenção e cautela que deve ter para lidar com os acontecimentos que se interpõem na sua existência. Indubitavelmente, a precaução permite que o indivíduo tome todos os cuidados antecipadamente para prevenir algo que pode acontecer fora do esperado. A atenção é uma concentração mental que ele deve ter quando está fazendo alguma coisa específica. E a cautela é o excesso de cuidado que a pessoa toma com o objetivo de prever algum dano. Assim, é importante notar quantas qualidades as pessoas podem adquirir ao cultivar a paciência e a resignação. É um bom exercício para todos nós. Vamos praticar?
Bom, indiscutivelmente, ao abordar os motivos de resignação pela confiança em Deus, acabamos nos deparando com a fé enquanto esperança de a fé é a confiança depositada numa ideia ou uma crença que traz a convicção da realização de coisa esperada ou a concretização de um fato improvável. Naturalmente, um indivíduo pode nutrir um sentimento de fé em relação a outro, como também pode tê-lo por um objeto inanimado. Também pode acreditar em uma ideologia, um grande assentimento, ou nutrir um sentimento de lealdade e confiabilidade diante de um pensamento filosófico, entre outras coisas. Na realidade, a fé pode manifestar-se por uma convicção a questões emocionais, gerando sentimentos de esperança a causas nobres ou situações envolvidas pelo egoísmo, sendo assim uma atitude contrária à dúvida, onde o indivíduo tem a confiança de uma mudança de teor positivo, trazendo a esperança de melhoria para a conclusão de um determinado acontecimento. Seguramente, a fé tem grande importância para as pessoas, já que permite que elas tenham a consolação diante dos momentos difíceis, podendo desenvolver a coragem para enfrentá-los e a resignação para saber esperar o melhor resultado diante dos desígnios da vida. Sem dúvida, a fé sincera e verdadeira permite ao homem crer nos resultados esperados, trazendo a serenidade e a paciência necessárias e, consequentemente, a calma tão desejada na condução da vida, apoiada na inteligência e na compreensão com a certeza de atingir o objetivo pretendido. Efetivamente, quando a fé é de teor emocional, não sendo devidamente avaliada racionalmente, traz certa instabilidade e alguma fragilidade, pois o indivíduo de fé cega deixa de buscar a compreensão daquilo que acredita, não tendo assim a confiabilidade necessária, acabando por aceitar uma ideia ou uma crença sem a menor indagação ou fazer algum questionamento. Segundo Leon Denis, a fé é a confiança da criatura em seus destinos. É o sentimento que a eleva à infinita potestade e a certeza de estar no caminho que vai à verdade. A fé cega é como o farol cujo o vermelho clarão não pode transpassar o nevoeiro. A fé esclarecida é o foco elétrico que ilumina com brilhante luz a estrada a percorrer. Bom, Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, acho que capítulo 19, item 2, diz que o próprio bom senso é certo que a confiança nas próprias forças nos torna capazes de executar coisas materiais que não poderíamos realizar quando duvidássemos de nós mesmos. A fé transmite a perseverança, a energia e os recursos capazes de vencer os maiores obstáculos nas pequenas e grandes coisas. A fé vacilante gera a incerteza, a hesitação de que se aproveitam aqueles contra quem se deseja lutar. Daí, o resultado que o homem não insiste nos meios de vencer, porque não crê poder alcançá-lo. Bem, certa vez, nos contaram uma história sobre a fé bastante inteligente.
Ela descrevia um homem incrédulo ao extremo, que, estando em presença de um monge que era seu amigo, perguntou-lhe em tom de certa insolência: sempre falas de Deus, que Ele é a justiça perfeita, a bondade infinita, tendo uma imensa compaixão por todos nós. Tens prova de sua existência? Confiante e paciente, o monge apontou para o sol e lhe disse: sabes o que é aquilo no céu? Respondeu-lhe o moço: sim, é o sol. O monge então retrucou-lhe: sabes o que o sol produz? E o cético então lhe disse, entusiasmado: a luz. Como sabes que é uma luz? Perguntou-lhe o monge. Respondeu-lhe num ar de inteligência: eu a vejo, não a compreendo, mas não tenho necessidade de provas para isso. Esclareceu então o monge. Assim se dá com a existência de Deus. Eu o vejo em meu interior pelas minhas ações e atitudes. E vejo no exterior pelas suas obras, onde está contida toda a natureza que nos cerca. Observa tudo à sua volta e verás que tanto o homem quanto a natureza foram feitos por Deus, que é a energia suprema de todo o universo, a comandar todas as ações de uma imensidão de galáxias, de astros e planetas, e os homens que neles habitam. O incrédulo suspendeu as sobrancelhas como se nada tivesse entendido e retirou-se do local sem nunca mais perguntar ao monge sobre as provas da existência de Deus. É, por assim dizer, uma história que mostra a fé e a confiança que temos de ter em Deus. Aliás, segundo Allan Kardec, a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Assim, o ser humano, ao trabalhar a reforma de seu interior, pode acreditar na fé de conseguir suplantar qualquer obstáculo pelo magnetismo positivo que cria em torno de si, realizando tudo aquilo que quiser por sua perseverança para chegar ao seu ideal de vida. Com toda certeza, ter fé não é acreditar no impossível, mas naquilo que tem grande probabilidade de acontecer de maneira natural, dentro de um senso onde o resultado pode não ser aquele esperado, mas sim necessário para a recuperação e restauração do ser humano como pessoa e como espírito. Mas, de tudo isso que se falou até agora, sobre resignação, paciência e fé, faltou um componente de relevante importância que traz grande auxílio na percepção e desenvolvimento do amor ao próximo. É a compreensão. E ela é uma capacidade de entender atitudes e emoções alheias. Acertadamente, a compreensão, quando direcionada ao ser humano, é a capacidade que o indivíduo pode ter de entender algo, ou ter uma predisposição a aceitar, assimilar e respeitar opiniões ou atitudes de outra pessoa, podendo ajudá-la pela percepção do que está lhe acontecendo com relação às suas emoções e ações. Assim então, pela paciência, pela perseverança e até pela compreensão, pode-se perceber
que a melhor forma de uma pessoa entender a outra é por meio da empatia, que é a ação na qual um indivíduo se coloca no lugar do outro, buscando ter a percepção de como ele poderia agir ou pensar se estivesse nas mesmas circunstâncias. É também a capacidade que uma pessoa pode ter de tentar perceber os sentimentos e emoções de outras. Evidentemente, algumas pessoas já têm dentro de si naturalmente esta capacidade, mas de maneira geral, esta é uma ação que o ser humano desenvolve conforme vai tendo uma melhor ideia da vida, passando a enxergar os assuntos de outras pessoas, como também suas atitudes, isentando-se de seu ponto de vista individual, vendo tudo de forma imparcial. A partir de então, por intermédio da empatia, uma pessoa pode ter uma melhor compreensão em relação à outra, por meio de gestos, sorrisos ou um olhar sereno, pode, pela simpatia, ajudá-la a conhecer melhor seu caráter, sua capacidade de escuta e de reflexão sobre seus próprios problemas, facilitando assim a sua superação. Efetivamente, a simpatia é um sentimento que está relacionado à emoção e que une uma pessoa à outra. Em continuidade, a ação de compreender o ser humano, as pessoas começam a adquirir a inteligência emocional, que é a harmonia entre a razão e a emoção, passando a construir relacionamentos saudáveis. Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 4, dá um esclarecimento sobre a empatia, ao dizer que amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, é a mais completa expressão da caridade, pois que resume todos os deveres para com o próximo. Não pode haver mais seguro guia a tal respeito do que tornar por molde do que se deve fazer aos outros aquilo que para si se deseja. Na verdade, esta maneira dos indivíduos agirem de forma empática faz com que eles ajudem uns aos outros. E isto é um ato de solidariedade, estando relacionado ao amor, ao interesse pelo próximo e, consecutivamente, ao desenvolvimento da capacidade de ajudar. O que se pode perceber é que quando o ser humano coloca-se no lugar do outro, a sua compreensão torna-se mais fácil, podendo assim desenvolver a compaixão para amenizar o sofrimento do próximo. E com isso, as pessoas na Terra podem expandir a sua capacidade de amar e entender, conseguindo analisar a vida por outro ângulo, tendo a oportunidade de se tornar sábias experiências, fazendo uma grande modificação no seu interior pela conquista de uma posição espiritual mais elevada. Assim, para que possamos concluir, fica bem claro que os motivos de resignação pela confiança em Deus serão construídos com paciência, fé, compreensão, mas estruturados, acima de tudo, com a perseverança. E esta é uma qualidade, podendo também ser uma ação onde o indivíduo passa a ter certa consistência no que faz, disciplinando seus atos por meio da constância, e com isso respeita e obedece às diretrizes que lhe são impostas, esperando com seriedade resultados satisfatórios na garantia do sucesso do que deseja alcançar, para concluir com êxito aquilo que almeja.